Bem-vindo ao 13º episódio da série Evangelhos Apócrifos. Você que está aqui pela primeira vez, pode consultar os demais capítulos da série que estão disponíveis em nosso canal. O link da playlist está na descrição. Nos 2 episódios anteriores, tivemos a oportunidade de falar sobre 2 evangelhos que fazem parte da polêmica que está ao redor da personagem de Maria Madalena. Essa polêmica se acentuou a partir dos anos 40, e o porquê disso você entenderá agora. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foi encontrada uma fantástica biblioteca com vários textos gnósticos há muito perdidos, porém com existência conhecida, já que foram citados por muitos nomes da Igreja ainda nos séculos 4 e 5. Essa biblioteca foi encontrada dentro de uma jarra selada enterrada e continha 13 códices de papiro embrulhados em couro. Os 13 códices trazem 52 textos, sendo a maioria deles gnósticos, e também 3 trabalhos pertencentes ao Corpus Hermeticum, aquele referenciado por Jorge Ben em seu famoso disco África Brasil, e também uma versão de A República de Platão. O texto tratado no capítulo 11 desta série, o Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, tem a sua versão mais completa encontrada nestes códices. Entretanto, o mais polêmico de todos os textos encontrados ali, talvez, seja o Evangelho de Felipe. O Evangelho de Filipe nos traz uma série de ditos de Jesus e entre estes ditos há uma narrativa sobre o descontentamento, que talvez possamos chamar de ciúmes, que os apóstolos tinham da relação de Cristo com Maria Madalena, relação esta descrita com certos detalhes que podem, num primeiro momento, escandalizar, mas que, numa análise com um pouco mais de profundidade, poderia ser facilmente desmistificada. Obviamente, a indústria do entretenimento não poderia perder esta oportunidade, e aí começa a polêmica ao redor da figura de Maria Madalena na cultura popular. Apenas 6 anos depois da descoberta da biblioteca em Nag Hammadi, em 1951, o grande escritor grego Nikos Kazantzakis já era famoso por sua obra Zorba o Grego, levada ao cinema em 1964 pelo diretor Michael Kakoyannis, no clássico com o mesmo título, estrelado por Anthony Quinn. Então, neste ano de 1951, Kazantzakis publica o que seria seu livro mais polêmico e que foi incluído na lista de livros proibidos pela Igreja Católica, A Última Tentação. Neste livro, Jesus sofre com as dores da existência humana e tem uma relação afetiva com Maria Madalena, além de outros detalhes que deixaremos que a sua curiosidade tenha o prazer de descobrir. Anos depois, em 1988, o já consagrado diretor Martin Scorsese leva aos cinemas a sua versão do livro de Kazantzakis, adicionando um detalhe no título, lançando o filme como A Última Tentação de Cristo. Houve ataque a cinemas, ameaças à equipe que o produziu e proibições ao redor do mundo. No Chile, por exemplo, o filme só foi liberado para exibição em 2002, estreando 14 anos depois. Nós bem sabemos que as polêmicas têm efeito contrário e a indústria utilizou muito bem as polêmicas criadas ao redor do filme. Observe, por exemplo, como ele foi anunciado na televisão brasileira em 1992. Polêmico. Ousado, proibido, beleza e poesia na história que sensibilizou o mundo inteiro. A Última Tentação de Cristo. O diretor Martin Scorsese passeia neste verdadeiro fio de navalha que separa o sublime do simplesmente humano. O filme é baseado no livro de Nikos Kazantzakis, o autor de Zorba o Grego,
Para alguns setores da igreja, Kazantzakis ousou demais ao retratar Cristo como um homem comum. A última tentação de Cristo causou polêmica e protestos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E a principal polêmica era não apenas o Jesus humano apresentado no filme, mas sim a relação dele com Maria Madalena. Esta polêmica retorna em 2003 com o best-seller escrito por Dan Brown. No livro O Código da Vinci, o autor cria uma divertida investigação ao redor de mistérios da religião cristã que terminam ameaçando o que seria a base da instituição mais antiga ainda em atividade, a Igreja Católica. A grande ameaça está relacionada, uma vez mais, a uma suposta polêmica relação entre Jesus e Maria Madalena e suas consequências. Respeitando as pessoas que ainda não leram o livro ou não viram o filme feito em 2006, não contaremos mais detalhes, mas está mais do que claro que o tema Jesus e Maria Madalena chama a atenção de religiosos e não religiosos a ponto de ser uma base segura para criar entretenimento em livros, filmes e documentários e, por que não, também para instrumentalizar a fé e a incredulidade das pessoas em benefício de interesses escusos. Hoje, então, é a vez da série Evangelhos Apócrifos explorar este tema dentro do texto que mais explicitamente o trouxe à tona, mas o nosso objetivo é o contrário de tudo que já foi falado neste vídeo. A série tentará desmistificar o máximo possível este texto, sempre com humildade e honestidade, buscando da maneira mais neutra possível uma leitura que seja natural e fiel, sem nenhum fim que não seja apenas o de criar uma troca de informações saudáveis com o público, de despertar a curiosidade não pela polêmica, mas pelo desejo de conhecer estes textos em profundidade. No episódio de hoje, trataremos do gnóstico Evangelho de Filipe. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e na bibliologia é utilizado para identificar as obras religiosas da igreja primitiva que carecem de autoridade canônica, ou seja, não era lido no culto público porque não era considerada a palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que seu conteúdo pode conter verdades, sejam elas teológicas ou históricas. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos, um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022.
O Evangelho de Filipe. Como falado na introdução deste vídeo, este evangelho foi encontrado em 1945 em Nag Hammadi, mas a sua existência já era conhecida graças a uma citação de Epifânio de Salamina em sua obra Panarion, mesma situação do texto tratado no episódio anterior sobre as grandes questões de Maria. Na citação, o autor diz que o Senhor lhe revelou o que a alma deve dizer e como responder a cada uma das perguntas das virtudes do céu. A alma deve responder que conheceu a si mesma e que esteve consigo mesma a partir de toda parte, que não semeou filhos para o príncipe, mas arrancou as raízes dele e reuniu os membros dispersos, e que sabe quem tu és, e que ela mesma, a alma, é do número dos celestes. Eu realmente prefiro não me arriscar em tentar entender este texto sem ter acesso à versão completa, mas é claro o contexto muito similar ao ensinamento que Jesus diz a Maria Madalena no Evangelho de Maria, tratado no episódio 11 desta série. O trecho do Evangelho de Filipe citado por Epifânio não está presente na versão copta encontrada em Nag Hammadi, e algumas pessoas dizem que a citação não pertence à mesma obra encontrada nos códices. Porém, o texto do códice não está completo, o que torna, no momento, difícil de afirmar se o trecho de Epifânio faz parte ou não do texto copta. Assim que, terminada esta referência de Epifânio, vamos ao texto que foi descoberto em 1945. Este texto é uma coletânea de ensinamentos, alguns deles atribuídos a Jesus e outros que dão a impressão de que são do próprio autor. Eles são aleatórios, e aqui vamos fazer uma tentativa de resumir e contextualizar estes ensinamentos. O texto disponível começa já com os ensinamentos não saindo da boca de Jesus, mas sim do autor. Ele diz, através de figuras de linguagem e pequenas parábolas, que os cristãos de agora são os que antes tinham apenas a mãe, o judaísmo, e agora com o cristianismo têm pai e mãe, estão completos e com acesso à vida eterna. O autor compara a vida no mundo com o inverno, onde se semeia para colher no verão, e que aquele que colhe no inverno não colhe, apenas arranca, fazendo uma clara referência à vida terrena e à vida eterna. Os ensinamentos seguem, onde o autor destaca que o verdadeiro ensinamento de Deus foi tomado pelos homens e a humanidade voltou a recebê-los completos depois da vinda de Cristo, que a imagem de Deus é algo que nossa mente nem sequer pode conceber dentro de tudo o que conhecemos em nossa existência, que os nomes que damos a tudo no mundo não são capazes de expressar as verdades da eternidade e do reino de Deus, que a verdade é uma só, mas que se dissolveu em várias para que nós pudéssemos entender o mundo, e essas verdades foram manipuladas para escravizar a humanidade. O autor continua dizendo que a verdade sempre esteve no mundo, estando semeada, mas que somente se materializou com a vinda de Cristo, e finalmente o ser humano pôde fazer a colheita. Cristo é comparado ao pão da vida que alimenta o homem, que aquele que não conhece a Cristo é um ser mais tal qual os animais da natureza, que sem ter acesso ao pão da vida, se alimenta com o que encontra pelo caminho. Há um trecho particularmente interessante onde o autor questiona os que falam do nascimento virginal de Jesus. O autor diz que Maria não foi violada pelos poderes do mundo e parece querer relacionar sua virgindade a esse poder, não necessariamente à carne. O autor chega a citar o texto de Mateus capítulo 16, versículo 17, para justificar sua argumentação.
Jesus, então, lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. O autor, para justificar, diz que Jesus, ao especificar que dizia que era seu Pai dos céus, queria dizer que tinha dois pais, um no céu e outro na terra. Ora, quem sou eu para querer interpelar o autor deste texto? Mas é necessário contextualizar que a palavra Pai sempre foi usada por Jesus para referir-se a Deus e que Deus é apontado por Jesus como Pai de toda a humanidade, como podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. A argumentação, neste caso, me pareceu rasa e pouco fundamentada. Chega a soar prepotente a maneira como o autor tenta mostrar que sua linha de pensamento gnóstica é mais realista que a teologia de outras correntes cristãs da época. O autor continua com seus ensinamentos, falando sobre o nome de Cristo estar relacionado com sua missão. Diz que Jesus primeiro se levantou e depois morreu, cujo significado eu honestamente não entendi. E também esta parte do códice é uma das muitas que tem partes danificadas que estão ilegíveis e deixam o texto incompleto e, consequentemente, com maior dificuldade de ser interpretado. O autor continua e faz um tratado sobre a simbologia da ressurreição da carne dentro do cristianismo e também do que seria a carne e o sangue de Cristo dentro da Eucaristia, interpretação que parece muito com a doutrina católica que ainda persiste. O autor também diz que Jesus apareceu na terra a cada pessoa conforme o que cada um era, como um espelho. Aos pequenos apareceu pequeno, aos grandes apareceu grande, e aos homens apareceu homem. Aos apóstolos, em sua aparição depois da ressurreição, apareceu grande e tornou grandes seus apóstolos, para que estes vissem a sua grandeza. O autor continua e explica que o beijo é uma forma de transmitir a graça em sua plenitude espiritual e que é por isso que nos beijamos. Este tema do beijo é muito importante para esclarecer o tema de Jesus e Maria Madalena e vamos retomá-lo até o final deste episódio. Aliás, falando de Maria Madalena, é depois de falar deste beijo que o autor fala dela. Ele diz que 3 mulheres sempre acompanhavam Jesus e as 3 se chamavam Maria. Uma era sua mãe, a outra sua irmã, e Madalena era chamada sua companheira. Ora, o que seria a companheira de Cristo neste contexto? A palavra grega utilizada aqui é koinonos, um termo utilizado no cristianismo para referir-se à participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar. Resumindo, aqui claramente se refere a Maria Madalena como uma pessoa importante na vida e obra de Jesus, mas não necessariamente em uma possível suposta vida conjugal. Observe, por exemplo, como utilizamos em português o termo camarada, que vem do latim câmara e significa aquele com quem você compartilha seu quarto, a sua câmara, mas que utilizamos para referir-se a um amigo, a um companheiro de luta ou alguma outra relação que seja mais que um simples conhecer. Entretanto, sem ter relação alguma com seu significado original de compartilhar um quarto. Entendido isso, prosseguimos com o texto. O autor continua fazendo analogias e explicando com pequenas parábolas os conceitos da fé cristã. A Trindade, o que seria e como entender o papel de cada um,
Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a corrupção dos poderes mundanos, sobre os que desencaminham aqueles que têm o Espírito, sobre o homem dominar todos os poderes que lhe são dados pela sabedoria do Espírito. O autor compara a sabedoria dos ensinamentos de Deus a um corante autêntico que se dissolve naquilo que é tingido por ele, e como o corante de Deus é imortal, os que são tingidos por Deus também tornam-se imortais. O autor fala sobre como Cristo fez iguais a ele todos aqueles que o viram, de como receber é um ato de fé e compartilhar o recebido é um ato de amor. Continuando a leitura do texto, você encontrará ainda uma explicação etimológica dos nomes pelos quais Jesus era chamado pelos fiéis, uma bela comparação dos filhos de Deus a uma pérola, que esteja tirada na lama ou banhada em um bálsamo precioso, não perde ou ganha seu valor. Ela sempre será reconhecida aos olhos de Deus pelo valor que tem. São tratados temas como o sacrifício físico de Cristo e o espiritual de todos os homens, sobre o ser humano que, passando pela jornada da vida, caminha em círculos como um burro girando uma pedra de moinho, sobre a Eucaristia e, uma vez mais, sobre a relação de Jesus com Maria Madalena. Na continuação do texto, que parece ter pouca ou nenhuma linearidade narrativa, o autor diz que Maria Madalena era a companheira de Jesus e que este a amava mais que a todos os discípulos e que costumava beijá-la frequentemente em seus lábios. Os apóstolos, então, questionam a Jesus sobre o porquê de ele amar a ela mais que a eles, e Jesus responde que quando um cego e uma pessoa que vê estão na escuridão, ambos estão na mesma situação. Mas quando chega a luz, o que vê verá a luz e o cego continuará na escuridão. Este trecho do Evangelho é o pivô de toda a polêmica sobre uma possível relação amorosa entre Jesus e Maria Madalena, e aqui vamos analisar calma e cuidadosamente este tema. A primeira sugestão desta relação seria a frequência com que Jesus beijava Maria Madalena na boca, o que por si só, no contexto da sociedade em que vivemos, já seria suficiente para que esta relação fosse amorosa no sentido do termo eros, que é o que estamos tratando aqui. Claro, é importante deixar claro aqui que estamos falando do amor eros e não do amor ágape, que é o amor de Deus, porque bem sabemos que este amor está muito presente em toda a Bíblia canônica e está de maneira destacada no Evangelho de João, aquele chamado de discípulo amado. Não nos esqueçamos que ler estes textos sem contextualizá-los e unicamente com o nosso olhar, sem considerar que são textos escritos não para entretenimento pessoal, mas sim para instrução e liturgia de uma comunidade, pode gerar confusões muito grandes. Podemos citar desde o famoso escritor Oscar Wilde, que no século XIX, em um injusto julgamento onde foi condenado apenas pela sua orientação sexual num tribunal, usou a amizade de Davi e Jonatas como referência para os crimes, entre aspas, de que era acusado. Num julgamento que foi uma reviravolta, num processo que o próprio Wilde moveu contra o pai de seu amante por difamação, após este dizer que ele era um sodomita. O pai de seu amante era o Marquês de Queensberry, que ficou famoso por dar nome ao conjunto de regras que serviu de base ao boxe moderno. Sim, é uma referência repleta de nuances onde podemos debater a quantidade de erros grotescos que havia e ainda há em nossa sociedade e cultura. Erros estes que destroem vidas, como destruíram a de Wilde, e que poderiam ser facilmente evitados com um pouco de compreensão e amor entre os seres humanos.
Entretanto, vamos focar no que aqui nos servirá de referência, que é a associação que Oscar Wilde fez de Davi e Jonatas com o amor homoafetivo que ele estava sendo obrigado a defender. O texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 ao 4, diz o seguinte: Tendo Davi acabado de falar com Saul, a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Naquele mesmo dia, Saul o reteve em sua casa e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, que ele amava como a si mesmo. Tirou o seu manto, deu-o a Davi, bem como a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinto. Em nenhum momento fala de um amor erótico, mas um apego de almas e um amar como a si mesmo, amor este que Jesus diz nos evangelhos que devemos sentir por todos os nossos semelhantes. Jonatas compartilha com Davi suas roupas especiais de guerra, porque ele era filho do rei com acesso a estes privilégios, que Davi não possuía, já que este era apenas um pastor de ovelhas que, sendo ainda muito jovem, acabava de ser aclamado como o herói do povo por haver matado o gigante Golias. Os textos sobre a amizade de Davi e Jonatas continuam nos seguintes capítulos do primeiro livro de Samuel e no primeiro capítulo do segundo livro também, porém nenhum deles deixa clara uma relação amorosa, mas sim usam da mesma linguagem empregada em outros textos bíblicos para falar de uma amizade profunda e leal, principalmente quando esta amizade trata de defender a vida de um deles, no caso aqui, Jonatas defendendo Davi da fúria de seu pai, o rei Saul. Esta interpretação de uma subliminar relação amorosa entre Davi e Jonatas não foi defendida somente pelo grande Oscar Wilde, mas também por muitos estudiosos na atualidade. Difícil saber se cada um defende conforme seu viés, levantando dúvidas e indagações com o fim de conduzir a argumentação para o fim que lhe convém. Eu não afirmo que não seja o que estes poucos defendem, mas na minha interpretação do texto, fica difícil de encontrar essa visão da relação dos dois personagens como algo mais que uma profunda e leal amizade, e tenho essa visão porque comparo com outros textos bíblicos escritos em contextos parecidos, por culturas parecidas, e também analisando os termos, o que me leva a concluir que não. Obviamente, os que defendem o oposto também fazem este mesmo caminho, mas chegam a um fim diferente. Basicamente, a Bíblia deixa claro quando há relações sexuais entre pessoas, sejam elas aprovadas ou não pelos códigos morais do autor, e procurar mensagens subliminares para algo que não agregaria em nada na história me parece estar fora de contexto das Escrituras. E não pense que estamos saindo do tema da relação de Maria Madalena e Jesus, porque toda esta volta que demos na suposta polêmica da amizade entre Saul e Jonatas nos serve para entrar naquela realidade do texto, sobre o que está diretamente escrito ali, sobre o beijo na boca entre Jesus e Maria, o que gera o espanto de quem lê e já identifica neste ato uma relação amorosa. O primeiro ponto importante a destacar sobre o beijo na boca neste evangelho de Felipe é que este beijo parece ser uma figura de linguagem para o que seria uma expressão perfeita da graça de Deus. Vejamos o que o autor disse algumas páginas antes neste evangelho. Tudo o que está entre parênteses pertence a partes dos códices que estão danificados ou difíceis de entender. Por ter sido destinado ao lugar celestial, o homem recebe nutrição, dele da boca, e se a palavra tivesse saído daquele lugar, ela receberia a nutrição da boca e se tornaria perfeita. Por isso, a palavra perfeita concebe e dá nascimento por meio de um beijo. Por esta razão, nós também nos beijamos uns aos outros. Somos concebidos da graça que nos é comum. Assim que,
Isso por si só, presente no texto antes mesmo do trecho que indica o beijo de Maria Madalena, já é suficiente para tratar do teor espiritual e simbólico deste texto, mas considerando que talvez você ainda não esteja satisfeito com esta explicação, vamos entrar neste tema, o beijo. O pesquisador Justin Garcia e sua equipe do Instituto Kinsey da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, avaliou 168 diferentes culturas para identificar como cada uma delas lida com o beijo como expressão romântica, e ele descobriu o que você, ocidental, talvez nunca tenha imaginado. Apenas 46% dessas culturas costumam beijar seus parceiros sexuais ou românticos na boca. Este estudo, como já especificado, avalia 168 culturas, o que não significa necessariamente países. Os pesquisadores não encontraram o beijo romântico nos povos da América Central e da Amazônia, por exemplo, o que não significa, evidentemente, que os ibero-americanos de cultura europeia e que habitam esta parte do planeta estejam nesta estatística. Você pode buscar o estudo por si e se aprofundar neste interessante tema. Porém, esta pesquisa nos deixa um dado interessante que pode alimentar a polêmica de Jesus e Maria Madalena. O beijo romântico foi mais prevalente no Oriente Médio, sendo presente nas 10 culturas estudadas pelo grupo. E Jesus e Maria Madalena viviam justamente no Oriente Médio. Você pode argumentar que este estudo foi realizado na atualidade e, portanto, pode não ter validade para falar do contexto dos tempos de Cristo. E talvez você tenha razão ao dizer isso. Assim que também poderíamos tentar observar o beijo não romântico ou não erotizado, que talvez seja o mais presente em nossas vidas. Durante a vida, somos beijados pelos nossos pais, avós e outros familiares e por amigos e pessoas próximas, e em muitas culturas, beijamos também quando somos apresentados a uma pessoa pela primeira vez. E você pode argumentar que esse beijo se dá na bochecha, porque em nossa cultura atual, por exemplo, o beijo passa a ser sexualizado quando é dado na boca, o famoso selinho. Porém, em muitos contextos e culturas, o beijo era o dito selinho. Em quantas pinturas vemos o beijo de Judas sendo dado na boca de Jesus? Observe também que Judas indica que aquele que fosse beijado por ele seria Jesus, o que deveria ser preso pelos soldados, e o beijo de Judas é mostrado como parte da saudação, do cumprimento cotidiano. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre, e beijou-o. Mateus capítulo 26, versículos 48 e 49. E este beijo não sabemos, mas apenas presumimos que é como o beijo que damos hoje ao cumprimentar uma pessoa, na bochecha. Porém, é importante destacar que nem todas as culturas são assim. Em muitas sociedades, esse beijo é dado na boca mesmo, um selinho. Você já deve ter visto isso em algum filme, inclusive em alguns filmes bíblicos. Observe também, por exemplo, esta cena da minissérie Ressurreição, baseada no último livro do grande escritor russo Lev Tolstói.
Veja também esta divertida cena de um casamento no clássico soviético Tratoristas, de 1939. Resumindo, ainda que os ditos beijos que Jesus dava na boca de Maria Madalena citados neste texto sejam literais, isso não indica necessariamente que eles tivessem uma relação amorosa ou sexual. Aliás, quando isso ocorre em outros textos bíblicos, a descrição costuma ser bastante clara, ainda que seja naturalmente, com palavras e termos da época. E voltando ao texto deste Evangelho de Felipe, o autor continua explicando a sua doutrina através de pequenas parábolas e alegorias, tratando de explicar as questões espirituais do cristianismo de seu tempo, muitas delas que nos afetam até os dias de hoje. Ele transforma até mesmo fatos que no dogma cristão são físicos, como a ressurreição da carne, em temas espirituais. O autor também fala sobre a não dualidade entre o bem e o mal, sobre a unidade do ser humano dentro de uma eternidade onde não há nada que nos separe, nem mesmo os gêneros, sobre o nascimento virginal de Cristo ter uma conexão simbólica com a criação do primeiro homem, Adão. O texto deste evangelho é tão complicado de ler que custa entender o que é alegórico, espiritual, uma parábola ou fato. A verdade é que parece não ter nenhum fato, e que tudo o que parece fato aqui seja parábola. Num dado momento, o autor diz que São Filipe contou que José, o carpinteiro, pai de Jesus, plantou uma árvore e, de sua madeira, fez a cruz, que posteriormente serviu para que nela fosse, como diz o texto, pendurada a sua descendência, e que sua descendência foi Jesus. Ora, são duas afirmações aqui. Uma de que Jesus era filho biológico de José, e outra que este fabricou a cruz que foi usada com seu filho. Entretanto, o autor continua e fala sobre a árvore do centro do jardim, a árvore da vida, e que da oliveira recebemos a crisma e, da crisma, a ressurreição. Ao concluir, está claríssima uma vez mais o uso da parábola para tratar de temas espirituais e teológicos. O texto ainda fala do amor cristão, do adultério a esse amor de Cristo, onde uma pessoa não pode servir a dois senhores, a Deus e ao mundo. Efetivamente, este muitas vezes confuso texto não parece tensionar em nenhum momento escrever algo que seja factual, biográfico ou histórico. Tal qual a alegoria apresentada em Apocalipse, o autor apresenta a Cristo e a sua mensagem como uma bela esposa que é cuidada com muito zelo por todos de sua família. Na dita câmara nupcial, segundo o autor, só entrará os que se tornem como o noivo e a noiva, representações alegóricas de Cristo e a Igreja. Também aponta a ignorância como raiz do mal e do pecado, e destaca que o conhecimento traz a plenitude da verdade ao coração dos seres humanos. Se conhecermos a verdade, encontraremos os frutos da verdade dentro de nós. Se nos unirmos com ela, nos trará a plenitude. O autor também faz uma bela analogia entre a agricultura da terra e a agricultura de Deus com o ser humano. A agricultura no mundo requer a cooperação de 4 elementos essenciais. A colheita será reunida no celeiro somente se houver a ação natural da água, da terra, do vento e da luz. A agricultura de Deus, da mesma forma, é baseada em 4 elementos: fé, esperança, amor e conhecimento. A fé é a terra em que fincamos raiz. A esperança é a água por meio da qual somos nutridos. O amor é o vento por meio do qual crescemos. O conhecimento, então, é a luz por meio da qual amadurecemos.
Este evangelho apócrifo, cuja leitura é recomendada, não parece ter a intenção de apontar o apóstolo Filipe como autor, já que, em um momento, se refere a ele na terceira pessoa. Entretanto, existe a possibilidade de que sua composição tenha origem em uma comunidade fundada por este apóstolo e que este escrito já seja tardio, porque o autor comenta e cita diversas passagens dos evangelhos canônicos para explicar sua teologia. E sobre a polêmica deste evangelho, vale a pena refletir. Ainda que Jesus tivesse tido algum relacionamento amoroso antes de ou durante sua vida pública, em que isso mudaria a mensagem e a essência do evangelho? Jesus nasceu já condenado à morte sob a espada de um cruel ditador, num mundo onde nada nem ninguém está protegido da maldade e perversidade do poder. Foi um refugiado no Egito, fugindo da ameaça à vida, assim como muitos o fizeram e continuam fazendo até os dias atuais. Teve a coragem de fazer o seu próprio povo ser autocrítico, despertando a fúria dos poderosos entre os seus, e isso enquanto fazia a amizade com os desprezados e considerados de pouco valor, indecentes. Teve a coragem de enfrentar o sistema religioso opressor e corrupto de seu tempo, sistema este que estava pervertido pelo desejo de poder e manipulado pela mão do império opressor que dominava aquela terra. Eram todos fantoches de Roma, do sumo sacerdote ao rei. Este mesmo Jesus fez tantos milagres, devolvendo a vontade de viver a corpos que estavam vivos, mas se sentiam mortos, devolvendo a visão a pessoas que viam, mas se sentiam cegas, que caminhavam, mas sentiam que não saíam do lugar, e ensinou o seu povo, que é todo aquele que habita o mundo, como fazer a revolução sem perder o amor e a sua essência, a da irmandade entre todos os filhos de Deus. Se este ser que foi, enquanto esteve aqui, de carne e osso como todos nós, realizou todas estas obras, e ainda que ele houvesse realizado apenas 1% de tudo isso, que importância teria uma vida privada tão típica como a de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo? Talvez nós devêssemos revisar nossas mentes e descobrir se o que nos está chamando a atenção na atualidade é benéfico para nossas vidas, e nossas vidas no plural, porque bem sabemos que não vivemos só de pão, que nesta vida necessitamos muito mais do que o corpo pede para viver. O nosso espírito tem fome constante e devemos elaborar e cuidar muito bem da dieta que lhe oferecemos. Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar o tema, até porque não existe motivo nenhum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo. Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico. Entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque seria ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio, já que aqui é um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos.
Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas. O próprio Jesus nada deixou escrito. E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque há também livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade. A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade.